cérebro. E aí ela não sabe como contar isso para o Henrique, né? Ela não sabe como falar isso para ele, porque eles estavam no primeiro mês de casamento, era a primeira filha deles, então ela não sabia muito bem como conduzir a situação. Na casa dela tinha uma imagem de Nossa Senhora, né, com o menino Jesus, e ali ela se lembra, né, olhando para a imagem de Nossa Senhora, que Nossa Senhora não ficou titubeando, né, não ficou enrolando contar para José que ela estava grávida, né, de uma gravidez tão especial, que era de Jesus, né. Então, a Chiara, ela toma coragem, conta para o Henrico, e ela tinha muito medo do Henrico aconselhar ela a abortar ou não querer manter a bebê, né, como a maioria dos médicos fazem. Mas o Henrico confortou ela, dizendo que aquela era a filha deles, que Deus tinha enviado aquela menininha para eles e que eles a teriam até o fim, né, até quando Deus permitisse. A Chiara, ela teve uma gravidez muito tranquila, né, e quando deu mais ou menos 36 semanas de gestação, os médicos recomendaram ela fazer uma cesárea para ter bebê. Mas a Chiara, ela queria muito ter um parto normal, né? Então ela pede essa graça a Deus e Deus concede a ela. Ela consegue ter um parto normal, a Maria nasce, ela é batizada e ela fica ali com a família por mais ou menos 30 minutos. Uma coisa muito interessante que a Chiara fala sobre esse momento com a filha dela é que foi um dos momentos mais belos que ela viveu e um dos momentos que ela nunca poderia esquecer, né? E que se ela tivesse abortado, ela nunca poderia ter se lembrado, ela não poderia se lembrar disso, né? Ela apenas se lembraria dessa gravidez, né, da Maria, como uma coisa que ela teve que só tirar, né? Uma cruz sem fruto nenhum, sabe? Enfim, a menininha falece, ela é sepultada, tem a missa do sétimo dia, e depois de uns meses, Chiara fica grávida novamente, né? Eu vi um comentário sobre isso, é muito interessante. Em nenhum momento o Henrique e a Chiara, eles se fecharam a vida, né? Por mais que eles tiveram uma filha com uma formação cerebral que faleceu, eles nunca se fecharam a vida, nunca se fecharam a graça de Deus. Então, a Chiara fica grávida novamente, dessa vez do David, e aí, uma ultrassom, ela descobre novamente que o David tem uma malformação, ele não tem os membros inferiores. Aí, eles recebem essa notícia aí com muita alegria, né? Eles iam ter um bebê, um novo filho. Mas aí, na próxima ultrassom que eles fizeram, um exame mais detalhado, viu que o bebê não tinha a formação de muitos órgãos, né? Então ele não seria, os médicos usam o termo, né, de não compatível com a vida, né? Então ele não sobreviveria por muito tempo. O bebê nasce, ele é batizado e ele fica ali com a mãe, com o pai, com a família e os amigos por cerca de 30 minutos também, até que ele venha a falecer. Depois disso, a Chiara e o Henrique, eles até fizeram alguns exames para saber se eles tinham algum problema genético, de compatibilidade, mas eles não tinham, meio que não tinham motivo dos bebês terem essas malformações. Depois de um tempo, a Chiara fica grávida pela terceira vez, dessa vez do Francisco. E dessa vez, a gravidez ocorre completamente normal, né? Até o 7º mês. O Francesco é um menino muito saudável, muito bonito. E eles estavam muito felizes com isso, né? Eles tinham 2 filhos no céu e agora eles poderiam ter a graça de ter um filho na terra. Porém, no 7º mês de gravidez, a Chiara descobre que tem um câncer na língua, um câncer muito raro, muito difícil de tratar, e ele também já estava um pouco avançado. Os médicos sugerem que a Chiara faça um parto prematuro no Francesco, ou que ela comece o tratamento de quimioterapia, radioterapia, cirurgias,
falando sobre o tratamento. E aí eles foram tentando diversos tratamentos, o câncer tinha se espalhado pro olho dela, tinha se espalhado pro corpo, ela teve que tirar uma parte da língua, então ela passou por momentos muito dolorosos, né? Ela teve muitas dores durante o tratamento, depois de um tempo, quando ela se tornou uma paciente terminal, o tratamento já não funcionava, né? Ela continuou ainda tendo mais dores ainda, né? Ela não conseguia se mexer direito, ela não conseguia falar, porque ela não tinha mais uma parte da língua. Mas as pessoas que conheciam a Chiara, mesmo nesse momento, ao invés de, por exemplo, os amigos irem na casa para confortar a família, para confortar ela, né? Ela que não poderia ver o filho crescer aqui na Terra, não poderia cuidar da mãe aqui na Terra, ao invés de eles se confortarem, eles eram confortados pela Chiara e pelo Henrique, né? Dito que eles tinham uma paz muito grande, né? Tem uma oração que a Chiara e o Henrique diz, o céu faziam, que era assim: Senhor, eu não entendo, mas eu aceito, né? Então, por mais que a cruz estivesse muito pesada para eles, né, eles ainda aceitavam isso e aceitavam com confiança em Deus, né? Essa é uma virtude muito importante que um cristão deve ter, né? A gente não entende tudo e a gente não vai entender tudo até que a gente faleça e vá encontrar o Senhor. Mas é importante que a gente tenha confiança, né, que o Senhor é bom, que Ele nos ama e que Ele quer o melhor para nós, né? A Chiara, ela veio falecer no dia 13 de julho de 2012, né? Com muita dor, muito sofrimento. Não foi uma morte rápida, foi uma morte dolorosa. Mas antes de morrer, o Henrique, ele pergunta para ela se a cruz era doce. E aí a Chiara responde: sim, a cruz é muito doce, né? E nesse momento ela nem conseguia falar direito, né? E nesse momento ela responde ele. Não que Chiara não estivesse sofrendo, né? Ela estava sofrendo muito. Por mais que ela tivesse entregado 2 filhos diretamente para Deus, né? E eles não tiveram a oportunidade de pecar, né? Então eles foram diretamente para o céu, foram até batizados, né? Como era o desejo deles. Ainda assim, isso fazia o casal sofrer, né? Porque eles eram um pai e uma mãe que queriam ter os seus filhos aqui, queriam poder criar os filhos. E agora, com o câncer da Chiara, ela não poderia vir a criar o Francesco como uma mãe aqui na Terra, né? Mas mesmo assim, eles não deixaram que isso abalasse a fé deles. A Chiara, quando ela está perto de morrer, ela sabendo, né, que o Francesco não lembraria dela, ela escreve um bilhete e ela diz algo semelhante a: vale muito a pena, que ele deveria, se ele quisesse, né, poderia abrir o coração dele a ela, que ela rezaria muito por ele lá no céu, que ela poderia guiá-lo numa missão muito especial que ele tinha, né? Então a Chiara estava próxima de morrer e a Chiara sabia que ia para o céu, né? Ela sabia que poderia encontrar Deus depois de tanto sofrimento, depois de tanto tempo nesse desterro, né? O funeral da Chiara foi um funeral muito alegre, digamos assim. O marido dela cantou, tocou violão também, e a Chiara, ela pediu que no funeral dela não tivesse nenhuma flor, né? Mas pelo contrário, ela gostaria que a família fosse entregando flores para as pessoas que estavam lá, né? E ela disse que isso era para simbolizar de que ainda havia esperança, né? De que a gente nasce, mas nunca morre, né? A gente nasce, a gente vem para esse mundo, mas a gente nunca vai morrer, porque a nossa alma é eterna, né? E Deus nos convida, assim como convidava a Chiara dela, todo dia a dizer sim para Ele. Todo dia dar um passo, por pequeno que seja, na busca da santidade, né? Nunca se fechar ao Senhor, nunca se fechar às graças de Deus, né? E que Ele vai fazer todo o resto.
já não sou eu que vive em mim, mas Cristo. Né? Então, para um trigo, um grão de trigo virar farinha, ele tem que morrer. Né? Então, para dar frutos, a gente precisa morrer. E com a morte da Kiara, com a morte dos filhos dela, inclusive, se renderam muitos frutos. E aí a Kiara morre com esses odores de santidade, ensinando pra gente que a gente pode ser sim santo no ordinário. Né? Ela e tantos outros santos da atualidade.